amamentação é um assunto que as mães sempre têm dúvidas. Antes, durante e depois da gravidez, é um assunto super falado e a gente sempre procura compartilhar a nossa experiência e ouvir as experiências das outras mães, que tentam nos ajudar. Nós viemos até a maternidade Darcy Vargas para esclarecer algumas dúvidas com a pediatra do Banco de Leite, Maria Beatriz. Confiram! Doutora, eu queria continuar te perguntando aqui sobre o tema amamentação, né? E algumas mães querem saber lá em casa o que elas podem estar comendo para aumentar a quantidade de leite. Então, como eu falei antes, a alimentação da mulher deve ser normal, ela pode comer de tudo, não existe nada especificamente que vá aumentar o leite. O que é importante é que ela tome líquidos à vontade, não precisa ser em excesso. Para matar a sede e para deixar a urina clarinha. Então isso é sinal de que ela vai estar bem hidratada. E ela pode ficar tranquila que nada vai fazer cólica no bebê, tá? Na verdade, assim, alguns alimentos podem deixar, ou bebidas, podem deixar o bebê mais irritado, mais choroso. Então, por exemplo, o excesso de café, o café tem cafeína, a cafeína é um estimulante, então pode deixar o neném mais irritado, mais alerta, mas tem que ser muito café para que isso aconteça. A quantidade normal da dieta do dia a dia não tem tanto problema. Outra coisa também é, por exemplo, não pode comer laranja, não pode comer repolho. Na verdade, tudo que a mãe comer vai passar para o leite e na maioria das vezes não vai trazer problema nenhum para ela, tá? O que é importante lembrar que álcool ou cigarro ou remédios também passam para o leite, então esse cuidado tem que ter, né? Então, por exemplo, se ela for ingerir alguma bebida de álcool, ela tem que dar um intervalo de pelo menos 2 horas até a próxima mamada para que o álcool não passe para o leite. Da mesma forma o cigarro. E se puder diminuir esse hábito, melhor ainda. E o que a mãe está comendo, então, pode provocar, o leite materno pode provocar cólicas no bebê? Não, então, como eu falei antes, a cólica em si não. Algum alimento que possa fazer mal para a mãe, aí sim ela deve ter seu uso restrito, mas se não, ela pode ter uma dieta normal. E se eu estou amamentando e descobrir que eu estou grávida? E agora? O que eu devo fazer? Eu continuo o processo de amamentação? Paro? O que eu faço? Na maioria das vezes, a mulher pode normalmente continuar amamentando. O único senão é se ela tiver algum antecedente, por exemplo, de trabalho de parto prematuro, porque o estímulo da mama faz com que seja liberada a ocitocina, que é um hormônio que faz contração do útero. Então, se a mulher tem um antecedente de trabalho de parto prematuro, aí o médico vai poder indicar a suspensão da amamentação. Mas não tem problema, ela pode continuar amamentando sem problema. E até quando eu posso fazer isso? Tem um período antes de ganhar meu bebê, alguma coisa assim, ou até o último mês? Até o último mês não tem problema. E surpreendentemente, a natureza é sábia, o leite vai passar pela fase de colostro e vai poder dar proteção para o outro bebê também sem problema. E como é que funciona a questão da evacuação do bebê? Por quanto tempo que é normal? Se ele pode ficar ressecado, só tomando leite materno? Então, no primeiro mês, evacuar várias vezes ao dia é sinal de que ele está recebendo alimentação em quantidade suficiente. A partir do primeiro mês, ele pode ficar às vezes 7, 10 dias sem evacuar e isso também é normal. Isso não tem problema desde que ele esteja ganhando bem peso, não tem problema nenhum. Então é normal se ele tomar o leite e fazer logo depois o número 2? Isso, não tem problema, é assim. O leite é rapidamente digerido e ele evacua logo, tá? Mas também, como eu falei, depois do primeiro mês pode ficar vários dias sem fazer. E quando fizer vai ser uma quantidade maior, então isso tudo é normal. E existe a história de família, né? Em questão de amamentação, minha mãe não amamentou, eu não vou conseguir amamentar. Isso é verdade ou é só um mito? Na verdade, isso não existe não. São raríssimas as mulheres que não podem amamentar. O que se vê é que muitas vezes há uma falha no manejo do aleitamento, então a técnica não foi correta, isso acaba interferindo na produção de leite. Muitas vezes é cultural, então a família acha que é pouco leite, que o leite é fraco e acaba introduzindo outro alimento e isso vai interferir com a amamentação. E muitas vezes é iatrogênico, ou seja, o bebê não está ganhando peso, o médico recomenda usar uma fórmula infantil, mama menos, isso vai diminuindo a produção de leite.
leite, né? Então, as mães têm que ficar tranquilas porque a mama se prepara naturalmente para produzir o leite durante a gravidez e depois que a placenta sai, vão ser liberados os hormônios para produzir o leite. Então, o livre acesso do bebê à mama é o que vai ser suficiente para manter essa produção de leite. E até aquelas mulheres que têm o bico invertido conseguem amamentar? Sim. Nem sempre o bebê precisa do bico para mamar. Então, o bebê fazendo uma boa pega na areola vai conseguir. Qual que é o problema? Muitas vezes um bebê muito pequeno tem uma boquinha pequena e não vai conseguir fazer a pega correta. Então, a nossa orientação é que essa mulher retire o seu leite e ofereça, por exemplo, no copinho para esse bebê até que ele cresça mais e consiga mamar no peito. Tem muitas mulheres que conseguem só retirando o leite e vão oferecendo o seu próprio leite para o bebê. Então isso é bem factível. E quando é que a mamãe pode começar a desmamar o seu bebê? Na verdade, a recomendação, como eu falei antes, é aleitamento até 2 anos ou mais. Então a gente já nem fala em desmame, a gente fala em alimentação complementar, porque o bebê continua recebendo o peito e recebe outros alimentos adequados para a sua faixa etária, tá? Então, por que se recomenda até os 2 anos? Porque até esse período a composição do leite é adequada, a quantidade de proteína ainda é importante para o bebê, sem contar nos elementos de defesa que continuam protegendo essa criança. Interessante. Com certeza muitas mães lá em casa tiraram suas dúvidas sobre a amamentação. Com certeza vai ter mais, porque a amamentação é uma coisa que a gente sempre... mas isso, mas é aquilo, não é mesmo? Obrigada, doutora, pelo seu espaço, pela sua hora que você deu aqui para essa entrevista com a gente. Muito sucesso no seu trabalho, que seus bebezinhos com certeza estão em boas mãos. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos a oportunidade e lembramos que o Banco de Leite da Maternidade Darcy Vargas está à disposição dessas novas mamães que tenham alguma dúvida, e nós também recebemos doações de leite. Então, aquelas mulheres que tiverem excesso de leite, que estejam amamentando seus filhos e que sejam saudáveis, elas podem também ser uma doadora de leite. E o nosso telefone é 3461-5704 e nós estamos à disposição então para recebê-las. Muito obrigada, doutora. O programa Mamãezinha vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e acesse o nosso site e compartilhe suas informações, as suas dúvidas aqui com a gente. Até o próximo sábado.